Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente com mais um programa do Office Connection. Hoje a participação da Karen e com o convidado o Túlio da TKS Engenharia. Túlio, obrigado pelo aceite no convite, participar. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigado pelo convite da Office Connection, Karen, Gustavo. E eu já venho acompanhando o programa de vocês e é um prazer estar aqui e poder falar um pouco da TKS Engenharia e dos nossos projetos. Conta um pouco da TKS Engenharia. A TKS hoje ela atua como construtora e incorporadora, né? A gente trabalha com prédios residenciais e casas de alto padrão. Então a gente tem todo o desenvolvimento de projeto é dentro do nosso escritório, então a gente traz essa influência de viabilidade já dentro e com algumas outros escritórios que fazem parte do nosso hall de parceiros. Vocês interagem com os escritórios de arquitetura também em parceria? Sim, a gente hoje a gente tem um projeto pensando em casas alto padrão com alguns escritórios assinando esses projetos, né? Então a gente traz essa marca junto com os nossos projetos com o padrão da TKS de construção. O que faz com que a influência da arquitetura para você escolher, né, o projeto, onde é que pega para quem está consumindo, tanto na área residencial quanto na área... Eu acredito que a influência da arquitetura ela é primordial, né, em qualquer desenvolvimento de negócio. Então, falando da parte de incorporação de empreendimento, ela é a base para o resultado, né? Então, até que quando a gente fala de empreendimento, a gente fica um pouco travado na questão de leis, né? Então, a arquitetura ela tem que ter um pouco de entendimento, né, do quais são os resultados previstos para o incorporador. Agora, já pensando na parte do imobiliário, do residencial, ele tem um pouquinho de mais de liberdade, né? Então, aí quando eu falo da questão da assinatura, ela tem um pouco de mais de liberdade para poder fazer essa criação. Então a gente trabalha um pouco engessado na parte de empreendimento, com os resultados que a gente espera, e já no residencial com um pouco mais de liberdade, porque é o público que a gente quer atingir, com quem trabalha com a gente, com quem... É mais flexível, né? É mais flexível. Então, a arquitetura hoje ela é muito influente no nosso negócio, pensando no desenvolvimento que a gente espera ter. Quem é que define o tipo de projeto de arquitetura? É o cliente ou vocês dão um caminho? É bacana essa pergunta, porque assim, como a gente trabalha com a incorporação, então a gente faz um estudo de mercado, né, em cima de, região. Vamos dar um exemplo. Se a gente for trabalhar numa região de um condomínio em Alphaville ou num condomínio em Itu, a gente faz esse estudo, né, quem as pessoas que procuram morar nessa região. Então a gente faz toda essa base de influência que essas pessoas que procuram lá e o que procura em cada tópico para a gente poder seguir essa arquitetura do local. Então, a gente que desenvolve, né, quando é incorporação, e quando o cliente nos procura para poder desenvolver esses projetos, é um pouco compartilhado com a ideia e o perfil desse cliente. Tá. Você trabalhou na W Torre também, né? Isso, trabalhei na W Torre, fui engenheiro lá por 4 anos. Sua formação é engenharia? Eu sou engenheiro civil de formação, com especialidade em gestão de projetos. Então, lá participei de empreendimentos grandes, né? E no final, também lidei com um pouco do corporativo, nessa influência dos escritórios, e que me deu base, né, para poder trabalhar como um grupo hoje que a TKS Engenharia se tornou, hoje com empresa de tecnologia, como construtora, como incorporadora. A empresa adaptou e me deu muita base para o meu negócio hoje. As incorporadoras estão demandando
Muito trabalho para vocês aí? Estão com muitos projetos? Sim, a gente está com hoje 5 projetos em andamento na parte de residencial. Tem mais 4 agora para poder lançar. Então, hoje o mercado está aquecido nesse setor, né? Então, a gente tem até um pouco de dificuldade de lidar tanto com... Por isso que a gente trabalha com outros escritórios parceiros, porque viabilidade, desenvolvimento de projeto, aprovação, a parte de imagens, a parte de tocar, esse suporte da arquitetura dentro das obras. Então, a gente tem um time que toca essa parte de arquitetura e por isso essa necessidade de procurar outros parceiros por causa de demanda, né? Então, a gente tem também certa dificuldade de achar até muitos outros parceiros que estão somente nesse mercado. Então, porque hoje muita gente foca no corporativo, outros focam em residencial. Então, a gente fica caçando esses parceiros para poder adequar ao nosso mercado. Gerenciadora faz parte também no processo? Sim, a gente atua como gerenciadora nas nossas próprias obras, né? Então, quando um cliente contrata a gente para poder fazer a realização da sua construção, da sua casa, a gente trabalha no modelo turnkey, né? Que é o chave na mão. A gente cuida de da parte civil desse projeto. Então, e cuidando também dos outros contratos, a serralheria, a marcenaria. Então, aí que a gente migra um pouquinho, que é o corporativo, né? Parecido com o escopo do corporativo, mas voltado mais para as casas. Para as casas, né? Perfeito. Quem é que faz as visitas? É o cliente que vem a vocês ou vocês vão ao cliente? Como funciona isso? A gente depende muito da rotina desse cliente. Tem cliente que não se preocupa, joga na nossa responsabilidade, o cara só quer receber a chave, receber bonitinho, né, o seu projeto. É bem ajustável. Então, a gente marca semanalmente, marca quinzenalmente, a gente faz essa visita em loco. É importante a gente tá apresentando o que está acontecendo. Para alinhar, né? As expectativas, inclusive. Né? Então, a gente sempre trabalha com um arquiteto cuidando, passando essas informações, fazendo essa gestão de compras, entregando toda essa... A gente fala que são sonhos, né? Sim. Na parte do residencial. Então, as expectativas que são geradas, as pessoas gostam de ir acompanhando, sentindo esse sentimento. Às vezes vê um lustre aparecendo, o cara já se sente no ambiente, cada revestimento que é colocado. Então, sempre passando essa informação para quem está do outro lado, né? Que no caso são os clientes nossos. Quando você se formou como engenheiro, você se via na posição que você está hoje? Ou como é que quando você terminou a faculdade, como é que estava a tua cabeça, Túlio? Para ser bem sincero, não. A engenharia foi acontecendo na minha vida, né? Na verdade, era um sonho do meu pai ser engenheiro, acabou não conseguindo. Eu entrei, vamos falar, porque eu gostava de matemática, alguma coisa, preciso estudar, fui para engenharia. E as coisas foram acontecendo, entrei no mercado de trabalho muito cedo, né? Eu já estou, acho que vai fazer 12 anos dentro do mercado. E hoje eu não me vejo fazendo nada diferente do que trabalhar na área da engenharia, trabalhar nesse mundo de construção. E tudo foi desenvolvendo, as coisas foram acontecendo para a empresa, as oportunidades foram aparecendo, a gente foi se encaixando. Eu acho que para quem é dedicado, quem trabalha de verdade, né, as coisas vão acontecendo e as oportunidades vão aparecendo e a gente vai se adequando e não tem como
o sucesso da empresa não acompanhar. Mas antes de se formar engenheiro, de entrar na faculdade, qual era o sonho do Túlio? O Túlio queria ter uma vida estável, acho que é o sonho de todo mundo, né? Uma vida tranquila, só que assim, o mundo da construção não é tranquila. Não, mas te dá resultados bons, né? E eu acredito que eu consegui chegar o que o Túlio lá atrás, não o Túlio empresário, não o Túlio CEO da TKS, mas hoje eu acredito que eu cheguei naquele objetivo daquele Túlio que antes de entrar na faculdade, que era ter uma vida estável. Então, falando da vida pessoal, né? Não da profissional. É isso mesmo. A profissional é bastante ativa, a gente tem muita responsabilidade, são muitos negócios aparecendo. A atuação é São Paulo ou Brasil todo? Hoje São Paulo, né? Hoje a TKS está focada em São Paulo, estado. Com agora a implantação da nova empresa de tecnologia, a gente quer o Brasil, né? A gente quer atender todo o território nacional. E é o próximo passo agora que a gente vai dar. Em tecnologia, essa área de tecnologia, ela engloba o quê? Não? A gente tem alguns projetos para implantar nos empreendimentos residenciais. A gente tem um sistema inovador agora de aquecimento, do sistema de gás, de aproveitamento de água. A gente pensa muito com inovação e sustentabilidade. Então, hoje a gente entende também como o mercado... a gente está até falando no bate-papo anterior aqui, de como que está o e-commerce, dessa parte do delivery, como a gente pode integrar isso nos nossos projetos. A gente tem uns 2 produtos que eu ainda não posso falar ainda por questão de patente e tal, mas quem for acompanhar a gente aí vai ver que vai ter esse lançamento desses produtos. Breve novidades. Breve novidades. Isso é bom. Então, hoje a gente entende que a tecnologia ela tem que ir acompanhando e tem que ir se inovando. Então, tanto na engenharia quanto na arquitetura, né, é um desafio para a área da engenharia e da arquitetura as inovações que a gente está passando por várias transições, não só da área, mas sim do mundo, né? A gente fala de inteligência artificial, a gente fala do metaverso, como a gente tem que apresentar isso. Então, por exemplo, o metaverso, a gente consegue apresentar o projeto com uma realidade aumentada lá na frente, como é que vai ser. Então, como já que vai... todo decorado, tudo ambientado. Sim, para facilitar, inclusive, o entendimento, né? Porque, às vezes, as pessoas não têm noção. Se for, né, principalmente residencial, você não tem ideia de como é que é não entende os processos, planta, né? A pessoa enxerga, quer sentir a sensibilidade, o visual, né? De como, então, assim... É um lado holístico, né? Eu acho que essa realidade aumentada, ela te traz esse lado de você se situar dentro do projeto, né? Acho que o grande desafio da área é poder acompanhar essa nova fase global que a gente está passando. Então, tive uma reunião com uma equipe de arquitetura semana passada para poder falar sobre isso, sobre inteligência artificial, como vai impactar na área deles, né? Hoje a inteligência artificial promete entregar imagens instantâneas. Então, como a equipe tem que se adaptar a esse novo negócio, como a questão de viabilidade vai impactar também. Isso é uma curiosidade minha particular, né? Porque como que a inteligência artificial ela pode contribuir dentro da parte de arquitetura e construção, engenharia, né? A gente está aprendendo, né? Agora, como muitas novidades, a gente precisa... ir mais a fundo. Inúmeras plataformas também, né? São inúmeras que está aparecendo. Hoje tem plataformas que a gente apresenta um documento e ele faz uma apresentação. É muita coisa aparecendo no mesmo tempo. A gente, quem acorda cedo, bebe água limpa, né? Então, por isso que a gente... Um desafio da TKS Engenharia já é
implantar a parte de inteligência na parte dos nossos projetos, né? Então, hoje, já tem plataforma que desenvolve imagens, a gente já está estudando isso, então o próximo passo agora do escritório é poder entender o desenvolvimento utilizando essas plataformas para trazer mais velocidade para a entrega. Então, a gente tem que se adaptar para o mercado, para o que está sendo desenvolvido. Uhum. Esse é o nosso objetivo. Quantos arquitetos vocês têm interno ali? Hoje a gente tem 3 arquitetos direto conosco, né? E hoje cerca de 5 escritórios trabalhando para a gente. Então a gente desenvolve, né? Cria viabilidade, coordena esses projetos, né? E terceiriza a parte de criação, de imagens e tudo mais. Então, a gente tem um time justamente para poder gerenciar e coordenar esses projetos. Quando vocês fazem o projeto e essa parte toda tecnológica, isso é uma demanda do cliente ou isso é uma sugestão da TKS? É uma sugestão da TKS, né? Tem cliente também que quer participar, né? Quer participar porque tecnologia é peculiar. Cada um tem o seu gosto. O cara quer... a gente está falando de Alexa, né? A pessoa quer ligar a televisão, tem pessoa que não liga para isso. Então, na área da tecnologia, a gente sugere, né? Você consegue fazer isso. Você consegue fazer aquilo. E a gente tenta desenvolver e incluir isso em cada projeto. Tá. Então, na parte dos empreendimentos, né, residenciais, a gente, todo o nosso apartamento já é projetado para você poder comprar essa unidade e ter integração. Existe Bom, a gente vive um momento pós-pandemia, né? Sim. E a gente sabe que alguns conceitos até mudaram em alguns ambientes, né? Principalmente no residencial. Hoje eu tenho acompanhado com algumas incorporadoras indo em showrooms, né? Nos estandes de vendas, a gente já percebe que tem uma área de home office. Sim. Isso é uma tendência dentro dos projetos, né? Daqui para frente. Sim. Não só de casa, mas de apartamentos, de uma forma geral, né? Eles acabam... Hoje, a gente... Aí falando de influência de arquitetura dentro desses projetos... Isso. Depende do tipo, por exemplo, no habitação de interesse social, a gente não tem muito espaço para poder colocar muitas áreas, né, de lazer. Ele é mais focado em unidades. Mas nas unidades, a gente começa a pensar em alguma coisa. Então, assim, um home office. Tem projetos nossos que na varanda, mesmo que a varanda tenha 1,20 m, a gente consegue colocar um ambiente de escritório lá. A gente não indica que tenha, um exemplo, no quarto. A gente sempre coloca isso fora da região do quarto, fora de uma região mais afastada, para poder a pessoa ter a tranquilidade. Porque, assim, o trabalho em si, ele é estressante, e a gente entende que a casa da gente é um local de descanso, né? Um local de paz. Então, hoje em projeto a gente coloca coworking dentro da área comum. Então a gente coloca, sempre tem todos os nossos projetos têm um coworking. E quando a gente coloca numa apresentação de projeto, a gente sempre coloca na varanda. É um local que a gente prefere colocar isso é uma coisa que eu vim percebendo aí pós-pandemia, né? Algumas adequações, né? Em varanda, o pessoal colocando já o home office, né? E a própria estrutura do prédio, né? Ela já conta com áreas de coworking, né? Então, exemplo, a gente deixa ponto de dados na varanda. Já é com pensamento... Legal. Isso, então... Se a pessoa quiser linkar a internet, linkar alguma coisa, então uma estrutura ela já consegue na varanda. Então, já pensando no home office, que é uma tendência hoje, depois pós-pandemia,
já é uma coisa que a gente vive isso, né? Não é mais, é realidade, né? O home office é realidade. Algumas coisas mudaram para o corporativo, outras para o residencial, né? Então... eu entendo que o corporativo, pensando na questão do home office, a partir de agora vão ser escritórios mais abertos, mais com pouca mesa, mais volátil, mais estruturas modulares, né? Pensando com... Então a gente tem que entender que o projeto residencial se conversa também com o corporativo, né? Então a gente tem que entender, os escritórios agora eles vão ser mais abertos, poucas mesas. Então, pensando no home office, então a gente já tem que pensar em uma estrutura que a pessoa não vai ter no corporativo, ele vai ter que ter na casa dele. Então, isso impacta também o residencial. Então, o pós-pandemia impactou na mudança de projeto, tanto para o corporativo quanto para o residencial, né? Hoje o residencial também é corporativo. Verdade. Hoje o residencial também é corporativo. Então, pensando em coworking num prédio residencial, há 4 anos atrás você não via isso. Não via, não tinha, né? Home office era poucos, não existia isso. São coisas pós-pandemia, né? Apesar de a gente já trabalhar em sistema home office já há muito tempo, né? Mas... As bandas largas, elas aguentam o tranco, porque tudo é tecnologia hoje. O Brasil está preparado para isso? Como é que você enxerga isso? Não, hoje sim, né? A gente tem agora com 5G, com fibra, mesmo que não são todas as empresas que fornecem esse produto, né, de dados, mas hoje o mercado tem opções de contratação. Hoje, inclusive no nosso prédio, a gente já deixa uma infra preparada para a utilização de fibra independente. Hoje a questão de banda larga, claro, né, a gente vai melhorando, né, conforme o tempo, mas hoje a nossa demanda, a demanda do mercado atende sim. É a grande preocupação, né? Não adianta você querer colocar toda a tecnologia e depois não funcionar e você não ter a potência para isso. Quando a gente começa a falar assim, é bem pensado, porque quanto mais equipamento, mais se consome dados de transação de wireless ou de qualquer ou que for de tipo de comunicação. Então, por isso da importância de deixar uma estrutura preparada para o uso desses equipamentos, né? Então, não são todos os equipamentos que funcionam com wireless, alguns têm que ser cabeado. Então, por isso da importância de deixar essa preparação do imóvel já para isso. Então, por isso que eu falei, hoje as nossas unidades são estruturadas para isso. Então, tanto na parte elétrica quanto na parte de dados. Então, a gente divide o que é transmissão via Wi-Fi e o que é cabeamento. Então, a gente deixa uma estrutura preparada na unidade, já para quem for entrar, ter as opções. Ter as opções. Vocês pegam obras de retrofit também, não? A gente pega retrofit, inclusive a gente tá com... falando de casas, né? Uhum. A gente pegou uma casa agora que inclusive a gente teve que refazer a fundação, né? Refazer a fundação porque foi identificado diversos erros estruturais e a gente, aí por entendimento técnico, a gente tem uma equipe de engenharia focada na parte de estrutura. Uhum. Então, até por entendimento técnico, a gente foi adaptando a casa e temos que refazer toda a fundação, toda a parte de estrutura. Então, a obra de retrofit ela é mais desafiadora, né? Eu sempre costumo falar que é mais fácil fazer do que refazer. É verdade. Mas a gente também atua nesse mercado. O cliente te chama para encontrar um terreno, uma localização? Aí é a parte de viabilidade, né? Depende da modalidade do negócio. Falando de incorporação, como a gente também trabalha como construtora, e a gente tem expertise
em cima das nossas incorporações, a gente também faz essa viabilidade financeira para um cliente terceiro. Que de repente ele é investidor e fala assim, olha, eu quero fazer um prédio assim, assado, não sei o que, mas ele sem muita noção de... Isso, aí a gente... onde vocês entram nisso? A gente faz todo estudo de zoneamento, de localização, da parte de engenharia, né? Quando a gente fala de engenharia, tanto a parte da arquitetura e obra, a gente passa essa estimativa de custo para esse cliente. Hoje tem muita gente que está no mercado fazendo isso, apareceram muitas empresas de investimento que estão migrando para a parte do imobiliário, tanto no comercial quanto no residencial, e para cada tipo de negócio é uma viabilidade diferente. Então, como a gente já tem cases de negócio, a gente tem como... nesses cases tem um know-how especificado para esse tipo de negócio, a gente faz essa apresentação e apresenta. Alguns a gente tem que colocar um pouco na realidade, porque as pessoas imaginam que é um número e é outro, né? Sim. E a gente fica tentando fazer caber... equalizar tudo isso. Equalizar. E a gente apresenta e geralmente a gente fecha. Do começo até o fim do turnkey. Quando são pessoas de culturas diferentes e que às vezes o projeto não tem nada a ver com o que vocês normalmente fazem, como é que vocês pegam isso? Porque hoje nós temos, no Brasil principalmente, um número muito grande de imigrantes de outras culturas, muitas vezes empresas de fora que têm uma cultura totalmente diferenciada e que a própria arquitetura ela é volátil, diferente da nossa. Como é que funciona nisso? Aí a gente tem que... A empresa, a organização, ela tem que ter um entendimento, né? E a humildade de quando ela não está preparada para atender esse cliente. Aí que entra o trabalho com parceiros, né? Tá. Então, existem escritórios especializados na cultura japonesa, tem escritório especializado em outras culturas, Sim. na cultura chinesa, indiana, na árabe. Então, a gente tenta adequar e também de religião, né? Então, eu já fiz obras totalmente diferentes, templo, né? Templo evangélico, templo do candomblé, eu já fiz um templo. Então, a gente como profissional, a gente tem que estudar um pouco de cada tipo, então a gente pega e se adequa ao cliente nesse tipo de projeto. Então, matrizes africanas, eu nunca imaginei ter que estudar essa matéria. E é interessantíssimo, né? É interessantíssimo, e a gente vai aprendendo e respeitando cada vivência que cada povo vive, né? Sim. E isso é lindo até de descrever, porque é só arquitetura e engenharia que pode te proporcionar isso. Você poder estudar uma outra com liberdade, você poder estudar e não julgar, né? Até mesmo porque eu diria que as paredes têm memórias. E se você traz alguma coisa dentro da cultura da pessoa, dentro da religião da pessoa, né, ela tem que contar uma história. Né? Você tem que realmente estudar e embarcar para que o projeto seja bem sucedido e que a pessoa realmente se sinta, falar, era exatamente isso que eu queria, né? Sim. Você tem um projeto assim que você fala assim, nossa, esse projeto é o meu predileto. Tem algum que você elencou aí dos projetos que já fez? Tem. Esse próprio templo de Candomblé, que foi uma das primeiras obras da TKS Engenharia, um projeto de 1.000 metros quadrados de construção. Nossa, grande. Eu sou católico, né? Tenho muitos amigos, na minha equipe tem muitos evangélicos que não tem religião. E por eu ter que estudar bastante esse mundo, porque a gente tinha que respeitar o ambiente também. Então, foi muito interessante. Então, é uma coisa que eu carrego comigo e que me trouxe ensinamentos de respeito, né? Tanto para uma religião que eu tinha preconceito e para as outras também,
Então, isso me trouxe, mudou, né? O Túlio mudou o profissional. Eu aprendi, hoje eu trabalho com investimento também com árabes, então me deu mais bagagem para poder discutir, né, temas como lá atrás, né, tanto quanto religião, quanto como cultura. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Que ótimo isso. Porque você estava falando de alguma coisa de processo, né, na construção. Vocês utilizam a plataforma BIM para poder... Sim, a gente implantou o BIM, né, na empresa. Então, a gente tem em tempo real, conforme vai executando, alteração de projeto, é uma informação que vai mais rápido para a obra. É uma implantação dolorosa, porque a gente muda a rotina de quem trabalha com a gente. Né? Eu imagino. Só que é necessária. Eu acho que o BIM veio para poder trazer assertividade, tanto financeira quanto de planejamento. Então, hoje os cronogramas são mais... E as informações ficam todas registradas, né? Não... Isso. Então, a gente tem um histórico, né? Então, até para a questão de viabilidades de projeto, tanto turnkey quanto de empreendimentos. Então, a gente tem mais... a gente tem mais bagagem de como que eu posso descrever? Tem mais bagagem de resultados que aconteceu, então eu consigo passar informação. Tem um histórico, né? Eu tenho uma história, eu tenho mais informação. Então, eu acho que o futuro é todos os próximos projetos serem executados somente em BIM. Desde a concepção do projeto quanto à execução. Porque acaba facilitando lá na frente, né? Tanto para o usuário final, mesmo na área de facilities depois, né? Sim, compatibilização, né? Sim. Então, mitiga erros, né? Mitiga erros, traz mais economia, tanto em tempo de trabalho. A grande dificuldade hoje é os profissionais realmente se adequarem, né? Existe uma resistência deles? Existe uma resistência. Vou dar um exemplo dentro da arquitetura, né? Tem os profissionais que trabalham ainda no AutoCAD, teria que migrar todos para o Revit, para o ArchiCAD, que são plataformas que conversam com as tecnologias BIM. Então ainda tem resistência na área da arquitetura, né? Porque é a base. Se a área da arquitetura não migrar totalmente para o BIM, as outras não conseguem. As outras não conseguem migrar, porque nasce a partir do projeto. Então, o projeto que é desenvolvido em BIM, ele é executado também em BIM. Então, eu não consigo executar uma obra em BIM, sendo que o projeto não nasceu em BIM. Então, a grande dificuldade da execução de projetos em BIM é o nascimento do projeto. Então, o elétrico tem que ser executado numa plataforma BIM, o hidráulico tem que ser executado numa plataforma BIM. Então, para a execução acontecer, ela tem que nascer do projeto. Então, hoje, uma grande resistência que ainda tem no mercado é a questão dessa adaptação dos profissionais antigos. Acho que os novos já estão... Acho que os novos já estão inseridos nisso, né? A gente percebe mais pelos que estão aí com mais tempo de mercado, né? Sim. Eu conheço muitos escritórios que tentaram migrar todo o trabalho em BIM e ainda não conseguiram. Mas eu acho que quem já se adaptou vai dominar, né, a questão de entrega, de desenvolvimento de projetos desse tipo. Tanto que tem diferenças, né, de trabalhos, até de custo de uma entrega de um projeto todo realizado em BIM quanto de um tradicional, né? A gente fala numa versão CAD, né? Que todos os outros projetos têm que ser feitos na mesma plataforma. A gente tem hoje uma gerente BIM, uma das nossas arquitetas, ela trabalha nessa gestão de BIM,
Então, quando a gente faz uma contratação de um projeto terceiro, a gente já contrata dentro de um eu preciso de uma arquitetura, só que ele tem que vir em um arquivo Revit. Tá. Entendeu? Então, porque para todos os meus outros projetos, eles se interagirem com esse arquivo. Então, tem projeto que não cabe, tem projeto que cabe. Então, hoje no corporativo, tem mais dificuldade, porque tem muito retrofit. O retrofit tem dificuldade de engatar com o BIM. Até por a questão dos arquivos antigos, né, não serem nessa plataforma. Então, mas são fases e adaptações que a gente vai passando aí e vai superando. Bom, nosso tempo passa aqui voando. A gente vai falando, A gente vai falando e o tempo passa rápido. Engata aqui engata e vai, né? Túlio, passa ainda uma mensagem da TKS, né, para quem está nos assistindo, porque com certeza, né, você já deu muitas informações importantíssimas, né? Bem interessantes. Fique à vontade. Eu queria falar para todo mundo, né, que a TKS Engenharia ela veio para poder ficar e vai trazer muitos lançamentos, muita coisa boa. Tem muita novidade aparecendo aí. A gente trabalha com foco em inovação, né? Então, a gente quer fazer algo diferente que muita gente está fazendo. Então, a gente quer antecipar muitas coisas e conheçam a gente, né? Entre no nosso canal também. A gente está sempre postando os vídeos das nossas obras, o acompanhamento mensal, semanal. Cada obra a gente está filmando, apresentando o porquê de estar fazendo aquilo. Então, é bacana, quem é da área e quem também não é, para ir conhecendo um pouco das soluções de mercado. Então, acompanha a gente e quem precisar também do nosso trabalho, da nossa prestação de serviço, a gente está à disposição e vai ser um prazer atender todo mundo. Obrigada, Túlio. Foi muito gostoso conversar com você. Obrigado pela participação. Enriqueceu bastante aqui o programa com conteúdo novo e mostrando que tem novidades aí em breve da TKS, né? Karen, obrigado. Obrigada eu. Obrigado a vocês que participaram, que assistiram a gente. E queria agradecer também aqui o pessoal da WorkLab, né? Que acaba cedendo o ambiente aqui para a gente poder fazer as gravações do programa. E o nosso patrocinador, a Cavalete. Obrigado e até o próximo programa.